Deus continua abençoando meu precioso irmão, preciosas irmãs que está aí ouvindo, aonde você estiver, que Deus esteja contigo. Se você tem alguém na sua família doente, que Deus dá a cura, dá a libertação, reconhecendo que pela Bíblia Sagrada, em Isaías 53, verso 5, Isaías disse: pela sua pisadura fomos sarados. Fomos sarados. E o irmão Branham, ele fala assim que se você encontrasse Jesus hoje, de uma forma física, porque está em espírito, né? Usando o nosso físico. Mas se ele tivesse numa forma física, como ele andou aqui aos 33 anos, e você conhecesse ele e perguntasse para ele, falasse para ele: Jesus, eu estou doente, o senhor não me cura? Sabe qual é a resposta que ele ia dar, meu irmão? Eu já te curei há 2000 anos atrás, no Calvário. Pela minha pisadura, tu foi curado. Se você perguntasse, se você pedisse para ele: Senhor Jesus, me salva, ele ia dar a mesma resposta: eu já te salvei. Faz 2000 anos atrás, eu disse: está consumado. Eu já te salvei. Então, tudo que nós pedimos para Jesus, tudo que nós buscamos em Jesus, ele já fez. Jesus disse: já está consumado. Ele fez toda a obra da redenção, toda a obra que o ser humano precisava. Ele veio aqui e ele não voltou ao céu deixando coisa para trás para fazer. Não. A única coisa que resta é ele vir buscar a sua esposa. Isso ainda não aconteceu. De ele tirar os 144 mil, que já é como Zé Elias. Já isso aí é do lado de lá, do arrebatamento. Cuidar da virginessa, purificar a virginessa, que ela será purificada na tribulação. Também será no lado de lá do arrebatamento. Purificar a terra, para preparar ela para o milênio. Também será no lado de lá do arrebatamento. Então, o que Jesus tinha que fazer por nós, ele fez. Então, o que resta? Resta nós aceitar o que Jesus fez. Essa que é a parte difícil. Não foi tão difícil Jesus salvar nós, remir nós, como é difícil aceitar o que ele fez. Meu irmão, minha irmã, Marta, ela deu trabalho para Jesus. Porque para tirar Lázaro do túmulo não foi difícil. Para Jesus não. Porque para Jesus não tem nada difícil. O difícil fica na parte humana. A Marta não conseguia engrenar. Ela não conseguia engrenar. Ela não se encaixava. Ela chegou a falar para Jesus que ela sabia que o irmão dela ia ressuscitar na ressurreição do último dia. Ressurreição do último dia é a segunda. Ela estava falando que Lázaro ia ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento. E tem a ressurreição que é para arrebatamento e a ressurreição para julgamento. E a Marta estava colocando Lázaro na segunda. E ele participava da primeira, que Jesus disse: eu sou a ressurreição. Ele falou: eu sou a ressurreição.
Quer dizer, quem está nele está ressuscitado. Não tem como. Se você está em Cristo, você está ressuscitado. Se você está em Cristo, você já passou por tribulação. Quando Jesus estava em tribulação, açoitado, desprezado, que Jesus foi moído, você estava nele, você estava dentro dele. Como a Eva estava dentro de Adão, como a maçã está dentro do pé, como a manga está dentro do pé de manga, tudo está dentro. O fruto, porque a noiva é o fruto da árvore. Ela está dentro da árvore o tempo todo. A natureza ensina assim. E a natureza é a segunda Bíblia. E o apóstolo Paulo disse, a natureza vós ensina. E Paulo disse, Romano 1, pela natureza vós sois inexcusáveis. Não tem jeito de nós ter ignorância com Deus, porque a natureza não deixa nós ser ignorantes. A natureza esclarece Deus, ela prega Deus 24 horas por dia. O sol prega nascimento, o sol prega crescimento, o sol prega velhice, o sol prega morte, sepultamento e ressurreição. O sol faz todo esse trabalho aí. O sol faz todo esse trabalho. A lua já faz o trabalho da era, a mudança da lua, de minguante para crescente, crescente para lua nova para cheia, é a era de Lutero, Wesley, Pentecoste, a lua cheia, Pentecoste. E depois vem a lua crescente, que é a lua que ponta para nós. Ou nós é a lua cheia. Uma da face da lua, as quatro faces da lua, as quatro mudanças da lua, é as quatro eras da igreja, de Lutero para cá. De Lutero para cá. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a primavera. Então a natureza vos ensina. Ela é uma Bíblia. Quem não lê a Bíblia de papel, a Bíblia em letra, o Mombrana disse, a minha primeira Bíblia foi a natureza, foi através dela que eu conheci Deus. Mombrana disse que ele conheceu Deus pela natureza. Pela natureza. É que nem aquele menino perguntou para a mãe, mãe, eu queria ver Deus. Ô filho, você vê Deus, Deus é invisível, você vê Deus através da mãe, você vê Deus através da chuva. Falei, não, mas eu quero ver um Deus que a gente apalpa. Aí a mãe pergunta para a sua professora da escola dominical, vê se ela explica para você. Ele perguntou para a professora, ela não teve explicação. Aí ele estava num barco, pescando com o senhor de idade, e ele perguntou para esse senhor, mostra Deus para mim. Aí veio uma tempestade, o velho barqueiro encostou o barco na beira do rio, esperou a tempestade acalmar, passar. Falou para ele, você viu o que aconteceu, menino? A tempestade veio, balançou, sacudiu, foi embora. Falou assim, o que você viu aí? Ele falou assim, eu vi um vento bater nas águas, as águas sacudindo. Você é Deus. Você quer ver Deus? Isso é Deus. Isso é Deus. Deus você não vê ele com seus olhos naturais. Você vê o trabalho dele. Você conhece Deus pelo fruto. Porque ele diz que a árvore é conhecida pelo fruto. E Deus é a árvore da vida. Então quem faz ele ser conhecido é o fruto que ele dá. E você é um fruto de Deus. Você é um fruto de Deus. A natureza é um fruto de Deus. Que faz Deus ser conhecido. Então,
Um homem chegou no irmão Brana, ou o irmão Brana chegou no irmão, e esse irmão estava doente, estava de cama. O irmão Brana entrou no quarto e falou para ele: Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, irmão. Ô, irmão, Deus vai te curar. Tenha fé que Deus vai te curar. Ele falou: não, irmão Brana, não. Essa palavra, Deus vai me curar, nós anula o Calvário. Nós anula o Calvário. Quer dizer que Jesus não morreu por nós ainda? Deus, se ele vai me curar, então ele vai ter que morrer por mim. Ele já me curou. Ele já me curou. Então, por que está doente? Bom, a doença, ela tem várias maneiras de atingir uma pessoa. Isso nós temos que entender. Porque se nós não entendermos, nós vamos perder tempo na vida, por falta de entendimento. Tem doença que ela vem na pessoa para provar a fé da pessoa. Ela vem como um espinho na carne, como aconteceu com Paulo, que ele orou 3 vezes. E Deus não curou ele, porque Deus disse: a minha graça te basta. E o apóstolo Paulo teve a revelação que aquela doença estava nele para não deixar ele ficar orgulhoso pela revelação que ele teve. Então era uma doença para não deixar ele se vantajar. Então não era uma doença por causa de pecado, não era uma doença que ela veio nele por um acidente, era uma doença que não deixava ele ficar orgulhoso. Porque cada vez que ele ia falar: eu tive a visão, fui até o 3º céu, ia querer ficar cheio de glória. Então Deus foi uma doença, um espinho na carne, trazido por mensageiro de Satanás, porque Deus mesmo não põe enfermidade em ninguém. Ele permite que Satanás coloque, é uma permissão de Deus, para Paulo não ficar com vantagem, ficar orgulhoso. Ficar orgulhoso. A doença de Jó. A doença de Jó veio por causa do pecado? Não. Veio para ele não ficar orgulhoso, que nem Paulo? Não, também. A doença de Jó veio para provar a fé dele. Porque a questão era Deus com Satanás. Era Deus provar para Satanás que ele tinha aqui na terra pessoa fiel a ele em qualquer circunstância. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Que a pessoa segue ele, que a pessoa adora ele em qualquer circunstância. Ou com sapato, sem sapato, com comida, sem comida. E a pessoa continua adorando ele, sem olhar para as condições. É o caso de Abraão. É o caso de Abraão. Ele não tinha condições de gerar filho. Muito menos Sara. Muito menos Sara. Então Deus deixou Abraão ficar sem condições, chegar aos 100 anos de idade. Sara chegar aos 90. Não tinha onde pegar recurso para gerar um filho. Nenhum dos dois. Porque fazia 25 anos que Abraão não procurava Sara como esposa. Isso aí é o que eu Eu creio que era a mensagem, a notícia da última hora. 25 anos ele não procurava Sara como esposa. Até quem teve essa reclamação foi Sara que teve essa reclamação.
quando ele conversava com Elohim, ela falava lá atrás na barraca. Está lá conversando com Elohim, mas faz 25 anos que ele não me procura como esposa. Porque Abraão não viu condições. Não tinha condições. E Deus veio nessa hora que eles não tinham condições e deu condições para ele. Deus tinha um meio, e sempre tem. Deus nunca está tomado em... Deus nunca é tomado em surpresa. Deus sempre tem o seu meio, ele é riquíssimo em misericórdia, em poder. O diabo pensa que Deus fica... O diabo pensa que Deus fica desarmado, mas como que Deus fica desarmado? Ele é Deus. Ele abriu o mar vermelho, que Satanás nem esperava por aquilo. Senão não mandava o exército de Faraó atrás de Israel, se Satanás soubesse que Deus ia abrir o caminho. Deus abriu o caminho. Sustentar Israel no deserto era outra surpresa para Satanás. Mandar comida de anjo por 40 anos, tirar a água da rocha, lá não tinha água. É tudo Deus dando condições aonde não tem condições. Deus gosta, Deus ama trabalhar assim. O irmão Branham disse assim, Deus gosta de colocar nós em problema, para depois ele tirar nós e ficar com glória e mostrar para nós que ele é o Deus do socorro. Ele gosta de colocar nós em problema. Ele gosta de colocar os discípulos no meio do mar e deixar as ondas se levantar. Depois ele vinha andando sobre o mar tranquilamente e calmava as ondas. Ele dorme no barco e deixa as ondas se levantar e o discípulo em apuros, depois ele levanta, acalma tudo. É o jeito dele trabalhar. É a maneira dele trabalhar. E você vai discutir com ele? Ele é Deus. Ele sabe o melhor. É a maneira de manifestar sua glória. É a maneira de manifestar o seu poder. Então, a doença de Jó não era por pecado. Os 3 amigos de Jó pensavam que era pecado. Os 3 amigos pensavam. E o irmão Branham disse que os 3 amigos eram membros da igreja dele. E não era pecado. Era para provar ele, porque Satanás com Deus é que estava em conflito. Satanás falava que Jó não era fiel, e Deus falava que era. Então vamos prová-lo. Vamos ver se é ou não é. E como ver? Põe enfermidade nele, tira o que ele tem. Porque Satanás pensava que o homem adora a Deus quando Deus dá condições. E Deus falou, vou tirar as condições dele e ele vai continuar fiel. E tirou as condições de Jó. Tirou as fazendas, tirou os filhos, levantou a esposa revoltada, ponhou os 3 amigos para cruzá-lo, está com ferida nele, deixou ele sem condições de nada. Ele não tinha uma ovelha para oferecer para Deus para sacrifício. Sendo que ele oferecia toda madrugada, ele oferecia uma ovelha para os seus filhos, que fazia festa. Ele oferecia sacrifício para seu filho. Mas para ele mesmo, quando ele estava enfermo, ele não tinha, porque tinha tudo sido roubada, queimada. Ele teve para os seus filhos, não teve para ele. Por que Deus deixou Jó sem condições? Até mesmo de oferecer um sacrifício para ele. Para ver, e jogou Satanás em cima de Jó. Ponhou Jó na mão de Satanás. Tirou a mão de Jó e colocou Jó na mão de Satanás. E Jó passou no teste? 100%. Jó provou para Satanás que ele adorava a Deus com condições e sem condições.
Ele ia na igreja com chuva ou sem chuva, com carro, sem carro. Ele ia. Ele provou isso. Jó provou. Não para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Mas provou para Satanás que não tem onisciência, ele não tem onipresença. Então provou para Satanás que Deus tem adorador aqui na terra, que adora a Deus sem condições. Adora a Deus no sacrifício. Ele vai para sacrifício por Deus. Porque o irmão Branda disse assim, eu já estou com 46 anos de idade. Eu já estou na idade do sacrifício. Eu já estou dando meu corpo como sacrifício. Porque a virtude do meu corpo já está sumindo. E eu tenho que continuar servindo a Deus. Nem com o corpo não está dando mais condições. Para ficar sentado, para ficar de pé, para erguer a mão, dar glória a Deus. O corpo não dá condições mais para isso. Mas eu continuo adorando Deus. Sem condições. Sem condições. O Sadraque, o Mesaque, o Abednego tinha condições de se salvar da fornalha de Nabucodonosor, que foi acesa 7 vezes a mais. Ele dobrou a chama, ele dobrou a temperatura da fornalha 7 vezes a mais. Sadraque e Mesaque tinha condições de se salvar ali dentro? Não. Mas Jesus entrou lá e deu condições. Jesus rodeou os 3. Como a chama ia queimar os 3? Para queimar os 3, tinha que queimar Jesus. Jesus tirou o poder da chama. Daniel na cova dos leões, famintos. Leão treinado para devorar os homens. Para isso ele estava ali. Para isso o leão estava ali. Para devorar os rebeldes do reino. Era o meio de castigo que o reino de Dário tinha. O leão devorou Daniel? Não é o leão, os leões, que era a cova dos leões. Nem um arranhão. E Daniel tinha condições. Daniel tinha condições de ele enfrentar aquele leão. Para Sansão, Deus deu. Para Sansão, Deus deu condição para Sansão matar. Mas para Daniel, Deus não deu. Mas Deus entrou lá na cova com ele. E não deixou o leão nem arranhar ele. O irmão Brando disse, o leão virou gato. O leão virou gato. Ficou manso. Quem é que fez o leão ficar manso? Foi Deus. Ele é dono do céu e da terra. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quer fazer. Como disse Paulo, o oleiro faz da massa o que ele quer fazer da massa. Se ele quer fazer um vaso para honra, ele faz. Se ele quer fazer um vaso para desonra, ele faz. Ele é oleiro. Se Deus quis fazer Judas Iscariote para ser traidor, foi traidor. Se Deus quis levantar Faraó para ser um coração endurecido, para castigar seu povo, ele levantou. Se ele levantou um Nabucodonosor para jogar seus filhos na fornalha, ele levantou. Se ele levantou um Pilato para negar ele e trocar ele por Barrabás, ele levantou. Mas se ele também quer levantar uma Maria Madalena, uma mulher de má fama, para ser uma santa, ele levantou. Se ele quiser dar o paraíso para um ladrão que está ao seu lado, para um ladrão que reconheceu que ele era Deus, porque o ladrão da direita também não foi para o céu de graça, não. Viu? O ladrão da direita não foi para o céu de graça, não. Ele teve que reconhecer que Jesus era Deus. Ele falou para o da esquerda,
respeita pelo menos Deus. Então, quem é que o ladrão da esquerda não estava respeitando? Jesus. E o ladrão da direita falou, respeita pelo menos Deus, já que você não respeita ninguém. Porque nós estamos aqui com razão, nós merecemos estar aqui. Mas esse não. O que ele viu? Que Jesus era inocente. Aí ele falou, quando tu vier no teu reino, então Jesus tinha um reino, ele era rei. Quando o Senhor vier, então ele cria na segunda vinda de Cristo. Ele creu bastante. O ladrão da direita foi longe. O que Israel não viu durante 33 anos que Jesus andou entre eles, como carpinteiro, e depois no ministério, 3 anos e meio trabalhando ali como profeta, trabalhando ali como evangelista. Jesus trabalhou com tudo isso. O sacerdote não viu, não reconheceu. O ladrão da direita reconheceu isso o quê? Em 5, 10 minutos. Não é que ele deu o paraíso para o ladrão da direita. Tu hoje mesmo está comigo no meu paraíso. Não. O ladrão da direita teve que ter fé. Ele teve que reconhecer que Jesus era Deus. Ele teve que reconhecer que Jesus era inocente. Ele teve que reconhecer que Jesus era um rei, porque tinha um reino. Ele tinha que reconhecer que Jesus ia voltar, segundo a vinda de Cristo. Ele reconheceu tudo isso. Então o céu é dado para quem reconhece. Reconhece que é salvo. Reconhece que Jesus é Deus. Reconhece que Jesus é inocente e não é o culpado. Reconhece que Jesus é o rei do rei, porque nós somos rei e Jesus é o rei nosso. Nós somos rei da terra. Jesus é o rei da terra e é o rei do céu. Por isso que ele é rei dos reis. Porque o homem foi feito rei da terra. E ele reconheceu que Jesus ia voltar. Aí ele pediu para Jesus lembrar dele. Para Jesus não esquecer dele. Foi o mesmo pedido que José fez para o copeiro que espremeu uva no copo do rei. José falou para ele, quando tu estiver no palácio, tu lembra de mim. Ele falou para o copeiro, José, quando tu estiver lá no palácio, espremendo uva no copo do rei, que era o serviço que você fazia e você vai voltar a fazer, você vai voltar para o palácio, você lembra de mim. É a mesma coisa que ele falou para Jesus, tu vai voltar para o palácio. Tu está aqui agora na cruz, mas tu vai voltar aonde você estava antes. Você vai voltar na glória de Deus, como Jesus falou. Glorifica-me na glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Jesus pediu o retorno. Para ele retornar àquela posição que ele teve com ele antes da fundação do mundo. E o copeiro José disse, você vai voltar na mesma posição que você estava. E lembra de mim quando você estiver lá. E o ladrão da direita também fez o mesmo pedido. Lembra de mim quando tu estiver no teu reino. Quando tu voltar, lembra de mim. E o copeiro lembrou de José. E tirou José do cárcere e colocou ele no trono. E Jesus vai lembrar. Lembrou do ladrão e colocou o ladrão no paraíso. O problema está em lembrança. O problema está em lembrança, porque tem um lugar na Bíblia, que é São Mateus 7, Jesus disse, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Tem esse lado aí, de se encontrar fora do conhecimento de Deus. Apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Mas ele é Deus. Como que ele não conhece? Ele quis dizer, conhecer como eleito. Eu nunca conheci vós como meu enviado, não. Eu nunca conheci vós como meus servos. Eu nunca vos conheci. Então, o que Deus tinha que fazer, ele já fez.
O irmão Brana, para terminar, eu vou dizer isso, com uma palavra do irmão Brana. O irmão Brana disse: Jesus fez a sua parte e agora ele está ajudando nós a fazer a nossa. Ele fez a sua parte, ele já fez. Agora ele está esperando nós fazer a nossa. É a nossa que não está sendo feita. Não vai cobrar Deus, não. Porque o que Deus tinha que fazer por você, por mim, ele já fez. O que está acontecendo é que nós não estamos aceitando. Nós não estamos reconhecendo. E às vezes nós trocamos. Às vezes nós estamos enfermos para uma provação, para um teste. Nós pensamos que está em pecado. E chegou um dia que Deus tirou aquela provação de Jó e deu para ele o dobro. A aprovação, ela tem um dia que ela termina. Agora, tem enfermidade que ela vem por causa do pecado. Quando ela vem por causa do pecado, ela só sai com um acerto de vida. Oração não resolve. Ungir com óleo não resolve. Tem enfermidade que só sai com acerto de vida. Jesus fala disso em São Mateus 5. Vê se você tem alguma coisa contra o seu adversário. Enquanto está no caminho, vai e conserte com ele. Porque senão ele te encerra você na prisão. Na prisão o que é? Enfermidade. Então você tem que se acertar. Acertar com a esposa, acertar com o filho, acertar com o pastor. Os 3 amigos de Jó teve que acertar com o Jó para não morrer. Os 3 amigos de Jó, para Deus não matar os 3 amigos de Jó, só teve uma saída. Eles voltaram para Jó e pedir para Jó orar por eles, e oferecer sacrifício por ele. Jó era pastor. Tem coisa, irmão, que você só acerta, que você só sara, só se liberta. Você tem que voltar ao seu pastor e se acertar com ele. Senão não sara. Senão não sai do problema. Irmão, eu tenho uma experiência que tive um irmão na igreja que ele me causou bastante aborrecimento. Ele causou bastante aborrecimento. E saía da cidade, ia para pastor de outra cidade, e ele nem chamava eu de pastor mais, chamava de Joel. Esse homem ficou doente. O hospital dispensou ele, não tinha mais lugar para ele no hospital. Ele fez do quarto dele um CTI, levou aparelhagem, tudo para o quarto dele, na casa dele. O quarto dele era fechado com aquela aparelhagem. Esse homem estava sofrendo no meio dessa aparelhagem, torturado por injeção. Aí ele mandou chamar eu. Fala para o pastor Joel, vim aqui em casa, porque eu não posso ir lá na casa dele. Que eu preciso pedir perdão para ele, eu preciso acertar com ele, para Deus levar eu embora. Porque eu causei muito dano a ele, e Deus não levará eu embora se eu não acertar com ele. Tem isso aí, irmão. Tem isso aí. Você fala do pastor, você combate o pastor, você combate a igreja e vai embora. Não esqueça que aqueles 70 que largou Jesus em São João 6, ou 70, que diz que a pregação de Jesus era dura demais e foi embora, Jesus nunca foi atrás deles. Quando Jesus reuniu os 120 do cenáculo, os 70 não foi reunido junto. Os 70 perdeu o cenáculo. Os 70 não estavam na inauguração da igreja. É isso que ganharam de ir embora. Você vai embora da igreja, você larga seu pastor, e às vezes larga falando, tacando pedra, tacando flechada. Será que você está entre os 120?
Será que você está na inauguração? Lá foi a inauguração da igreja, agora vai ter a inauguração do milênio. Será que você está na inauguração do milênio? Você que qualquer coisa vai embora da igreja? Qualquer coisa sai criticando o pastor? Que o pastor não devia pregar aquilo, que o pastor não devia falar aquilo? E eu vou pegar minha família, eu vou ficar em casa? Você tenta ver isso. Mas Jesus foi atrás deles? Ele estava no cenáculo, junto com os 120? E eu sei que Maria estava. Mas os 120, os 70 estavam? Os 70 estavam? E aquele cego de nascença de São João Novo? Ele era cego por quê? Perguntaram para Jesus, ele pecou? O seu pai pecou para ele nascer cego? Jesus não. Essa cegueira não é por causa do pecado. Essa cegueira aí é para a glória de Deus. Deus faz muita coisa por nós, eu vou repetir, que Deus deixa nós sem condições e Ele vem dar condições para Ele ficar em glória. Essa cegueira desse rapaz é para a glória de Deus. Porque Deus ia curar ele, quem ia ter glória era Deus de curar o cego. Porque como Deus ia provar que ele dá vista ao cego se não tivesse cego? Como Deus ia provar que ele é curador se não tivesse enfermo? Como Deus ia provar que ele é salvador se não tivesse perdido? Como Deus ia provar que ele acalma a chama do fogo se não tivesse fornalha de Nabucodonosor? Como Deus ia provar que ele acalma os leões ferozes se não tivesse uma cova de Dário? Como Deus ia provar que ele ressuscitou morto se Lázaro não morrisse? Seu filho da viúva de Naim não tivesse morto? Seu filho de Jairo não tivesse morto? Como ele ia provar que ele é a ressurreição de criança e de homem? Porque aquele ressuscita criança, ele ressuscita menina, ele ressuscita um homem, mostrando que ele é a ressurreição de todos. Como ele ia provar para nós que ele acalma a tempestade se não tivesse tempestade? Como ele ia provar para nós que na hora que nós estamos esgotados, acabados, sem saída, ele abre o mar vermelho e abre caminho aonde não tem caminho? Isso se não tivesse o mar vermelho. Como ele iria provar que ele chega na hora cruciais da vida, na hora que parece que a esperança toda acaba, na hora que parece que todo vira costa para a gente, na hora que parece que nada dá certo, ele chega, faz dar certo, como ele fez com o discípulo em alto mar, vindo andando a pé, andando sobre a água, na hora cruciais dos discípulos e calmou a tempestade. Como ele vai provar isso se não tem tempestade? Como ele vai provar que te ama? Como ele vai provar que ele está contigo se você nunca se perdeu? Caneu Mombrano estava perdido no mato e não achava saída para voltar para a cabana para ter socorro para medo e para Bilbo. E o Mombrano voltou para a cabana porque Deus colocou a mão sobre o ombro dele e falou: não tema, eu estou contigo. Como ele vai falar para você: não tema, eu estou contigo, se você nunca está em apuro? Então Deus, ele prova para nós a cada instante, a cada momento que ele está conosco. Ele aprova para nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma boa tarde e que Deus dá para vocês força, dá para a sua família saúde, para você que não tem emprego, Deus abre a porta e que Deus te ajuda. Dado, que Deus possa te ajudar. Eu estou chamando o Dado porque eu tenho que acabar mais cedo aqui. Eu tenho de dar uma corrida no banco que fecha às 2 horas. Então, quem possa me levar é o Dado. Que Deus
te abençoe, irmão, mas não esqueça que Deus sempre é presente. Deus é aquele Deus que nunca nos abandona. Não fique em desespero, não. Não fica pensando que Deus te abandonou, que Deus não te ama, você está desprezado, porque Deus é presente. Assim como o sol é presente, dando para nós claridade, caloria, milhões de vezes é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não afasta da igreja, não. Não deixa o problema te afastar. Seja maior do que o problema. Se o problema te afastou, porque ele é maior do que você. Porque o maior empurra o menor. E se você foi empurrado de dentro da igreja, porque você foi a parte fraca. Que Deus te abençoe, você e família, você pastor, e o seu ministério, e o seu lar. Que Deus multiplique as bênçãos e o Espírito Santo, que ele inunda a tua igreja com a presença dele. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas. Então, o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim? Obrigado, pastor Joel, que Deus te abençoe ricamente. O arado é a Bíblia. O arado é a Bíblia. O arado é a palavra de Deus que ara a terra. Ele tem que arar a terra para poder semear. E se você pega a palavra de Deus e você olhar para trás, você tropeça. Você faz risco torto. O problema é fazer risco torto. O irmão Branda disse que Deus chamou Eliseu porque Eliseu arava a terra. E o risco que Eliseu fazia era reto. Eliseu sabia fazer risco reto. Ele chamou Eliseu do natural para ele fazer no espiritual. Risco certo. Porque tem pessoa que pega o arado, porque você arava com boi. E ele vai olhando para trás, olhando de lado, e vai fazendo risco torto. Aí quando planta, o plantio sai tudo torto. Então sai aquela carreira de trigo, mas tudo torto. Então ele fazia risco reto, e plantava trigo ou soja, saía toda aquela carreira, toda ela aprumada, todo reto, ficava até bonito a lavoura. Ficava até bonito, ficava fácil de carpinar, porque tinha aquele intervalo de uma carreira com a outra, tinha um intervalo, era fácil de carpinar. Então por isso que tinha que pôr a mão no arado, não olhar para trás, para não fazer risco torto. Então quando nós pegamos a mensagem do irmão Brana, porque o arado tem dois cabos, né? O arado tem dois cabos. Então tem a mensagem e a Bíblia, é dois cabos. Numa mão nós pega a mensagem, na outra mão nós pega a Bíblia. E aí nós olhamos para frente, nós temos que olhar para frente, para fazer risco reto, para não deixar risco torto atrás de nós, deixar uma vida torta atrás de nós, porque o que vai vir atrás de nós vai vir torto. Se o risco está torto, o plantio sai torto. Se o risco está reto, o plantio sai reto. Aí atrás de nós vem o plantio. Atrás do risco vem a semente. E se o risco está torto, ela nasce torta. Aí vem os filhos, vem os netos. E se o avô vive torto, o filho vive torto, os netos vivem torto. Porque quem saiu na frente fazendo risco, saiu fazendo risco torto. Por isso, irmão, que é um perigo nós afastar da igreja, afastar de Cristo, ficar em casa. Nós achamos que é só nós que está fazendo isso. Mas nós estamos prejudicando o filho, nós estamos prejudicando o neto, porque ele pode tomar nós como exemplo. Porque ele pode andar no caminho que nós andamos. E o caminho que nós andamos foi caminho torto, ele vai andar torto. Então que Deus te abençoe, irmãos. Vamos para os pedidos de oração então. Joel William, pedido de oração, seu favor, família, ao seu tio. Benedita Nito, seu favor e família. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração aos seus irmãos da fé e oração ao pastor Verbo e sua família. John Wesley, neto do pastor Laurinho Marques, pede oração ao seu avô que fez aniversário ontem. Ô Laurino Marques, Deus te abençoe aí, irmão. Deus abençoe vocês tudo aí. E
cada um de vocês que está ouvindo e que vai ouvir, que Deus auxilia vocês com a graça dele, que aquilo que aconteceu em Atos 2, a igreja inaugurada e ganharam a língua de fogo como presente na inauguração, e aquela língua de fogo era a coluna de fogo dividida, e repousou sobre cada um para formar o exército de Gedeão. E esse exército de Gedeão somos nós, irmão. E nós não estamos na escuridão. Nós temos uma tocha acesa dentro do nosso coração. Nós temos essa tocha acesa dentro do nosso coração. Então, que Deus abençoe seu avô, que Deus abençoe o ministério de vocês, dos 6 pastores, que Deus enriquece vocês em recurso, que Deus entre em cena na tua igreja, coloca a tua igreja em chama do Espírito Santo. Eu desejo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixar a igreja ficar fria, não deixar a igreja se tornar velório, não deixar a igreja ser a esposa de Ló, estátua, porque a esposa de Ló era uma igreja que virou estátua. Não deixa a sua igreja virar estátua, não. Estátua não tem vida. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, o Senhor visita cada filho e filha do Senhor, cada ouvinte, cada ministério que é dessa mensagem que está nesse universo. Que o Senhor unge, Senhor, derrama a tua unção, inuda ela com o Espírito Santo, Senhor. Que os pastores, que os membros, vivem união contigo em alegria. Como disse o salmista, que o óleo que cai na barba desce até a orla do vestido. Que o Espírito Santo pode descer da cabeça aos pés da igreja, do pastor até o mais simples membro, que ele seja ungido com o óleo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, porque não tem outra mão para entregar, poderosa e segura, a não ser a do Senhor Jesus. Porque o Senhor disse, da minha mão ninguém arrebata. Então, nas tuas mãos eu entrego cada irmão, cada ouvinte. Que o Senhor dá o Espírito Santo para aquele que deseja, que o Senhor dá saúde, que o Senhor dá força, que o Senhor não deixa os teus filhos desempregados, porque é através do emprego que Ele traz o sustento para o lar. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa mensagem, Pai, ela possa avançar, que ela pode romper essas barreiras, as fronteiras, que ela pode chegar aos lares e aos corações de cada filho e filha do Senhor, levado pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.